sugestão para que haja uma garantia de que seja proporcional, de que também não haja abuso, né? Acho que poderia contribuir para a construção do relatório. Por favor, senhora Elizabeth. Obrigada. Eu queria pedir licença, porque um colega lá me lembrou que eu esqueci de um último detalhe, um último slide, que eu considero assim, extremamente importante. Eu não vou me alongar muito, eu só vou lançar para vocês a questão que ficou faltando, e depois eu gostaria de fazer as considerações finais. Eu já pedi para o pessoal aqui apresentar, é o último slide que diz respeito. Vamos ver aqui. É extremamente importante, porque tem um aspecto que foi colocado aqui, depois. Mas... Tá. A questão é o seguinte, a gente tratou de diferentes aspectos aqui em relação, foram levantadas questões de custos, né, e de... Enfim, tem ficado muito evidente para nós, no licenciamento, que cada vez mais órgãos financiadores de grandes obras de infraestrutura, eles demandam financiamento, até para viabilizar o financiamento, é uma questão de segurança até para eles, né, que esses empreendimentos tenham, no mínimo, alguma licença, etc., uma sinalização, porque dá a eles a segurança para que eles realmente possam viabilizar, vamos dizer assim, aquele financiamento para aquela atividade. Coincidentemente, paralelamente à realização dessas audiências aqui, nós estivemos aqui ontem, está acontecendo no IBAMA, paralelamente, um seminário, que você pode, assim, esse aqui, que é muito interessante, porque é muita coincidência, na verdade, que a gente estivesse discutindo aqui essa questão do licenciamento e lá estivesse acontecendo esse seminário lá no IBAMA, que era um workshop relativo aos impactos cumulativos e mediação de conflitos. E esse seminário ele ele estava sendo desenvolvido por um setor do Banco Mundial, não é? Que estava tratando, inclusive, das exigências do próprio banco, que ele coloca, inclusive, para viabilizar financiamentos a obras de infraestrutura para países emergentes. E tudo que a gente fala que tem que ter nos processos de licenciamento está lá, desde o controle de risco ambiental, proteção de diversidade. Então, assim, é uma questão extremamente importante que eu queria retomar aqui, porque, na verdade, se a gente está pensando e precisa de obras de infraestrutura, precisa de financiamento externo, é extremamente importante que um banco, como o Banco Mundial, que tem, na verdade, um braço dele, que é o International Finance Corporation, o UFC, esse pessoal que estava lá falando do que é que tem que ter nos licenciamentos para poder o banco financiar e viabilizar os recursos que os países emergentes precisam para isso. Então, assim, e aí isso corrobora, inclusive, a nossa preocupação com uma certa flexibilização, com as certas questões que são colocadas aí. Então, era só isso que eu queria dizer. É extremamente importante, eu não vou me delongar na questão do que foi colocado, mas é extremamente interessante que as pessoas, que a gente, no decorrer das discussões aqui, que a gente se debruce, até principalmente se a gente tem interesse em financiamento, né, no banco para determinadas obras de infraestrutura, que a gente se debruce sobre esses princípios do Equador, que são princípios que foram definidos pelo Banco Mundial e que dizem respeito exatamente à obediência a determinados procedimentos, a questão, né, de cuidados que tem que ter, e que, inclusive, eles chegam, inclusive, à questão dos direitos humanos e combate à mão de obra infantil. Sabe, gestão de risco ambiental, proteção à saúde, diversidade cultural e étnica, avaliação de impactos socioeconômicos, incluídas comunidades e povos indígenas, proteção a habitats natural com exigência de alguma forma de compensação para populações afetadas por um projeto, eficiência na produção, distribuição e consumo de recursos hídricos e energia sustentável, uso de energias renováveis e respeito aos direitos humanos e combate à mão de obra infantil. É extremamente interessante que o Banco Mundial esteja fazendo essas colocações para condicionar financiamento de obras em países emergentes. Então, eu acho que é extremamente importante, eu acho que seria muito útil, não é, que a gente, no decorrer desse debate sobre a lei de licenciamento ambiental, a gente também considerasse essa questão que está colocada. Agora, sim, sem querer abusar muito da minha fala, eu queria só colocar uma questão assim que eu acho assim, como analista ambiental responsável, que sempre trabalhou na parte de socioeconomia, nos licenciamentos ambientais,
eu queria dizer assim, que eu tenho muita concordância, tanto com o que falou o procurador em relação à questão dos impactos, né, a questão de outras políticas públicas, como saneamento, educação, saúde, etc., tal, como o que falou a doutora Júlia aqui. Porque, de fato, não há como negar, não é, que determinados empreendimentos, né, eles vão impactar fortemente as políticas públicas e os equipamentos sociais dos locais onde aquele empreendimento se implanta. Não tem como dizer que esse impacto não existe, porque ele existe. Belo Monte está aí. Tem uma série de empreendimentos que corroboram isso que a gente está dizendo aqui. O grande desafio, como foi colocado aqui, é dizer até que ponto, não é, o empreendedor ele tem que se responsabilizar por tudo. Não é? Porque a gente sabe, inclusive, que existe uma deficiência histórica dessas políticas públicas na área de saúde, de educação, de saneamento, que são históricas. E não é só aqui no interior lá da Amazônia, não. É aqui em Brasília, na capital do país, você tem deficiências em todos esses serviços. Então, como que se separa, né, o que é, vamos dizer assim, uma deficiência histórica de um impacto que o determinado empreendimento trouxe em relação a esse... Eu acho assim, eu falo de uma experiência muito singular do empreendimento, até que nem avançou muito, até porque foi pego por essa crise e tal, mas que a gente exatamente pautou essa discussão sobre como equacionar isso aí. Então, nós demandamos, e aí parece que a gente demandou coisas absurdas, etc. e tal, mas nós demandamos ao empreendedor que ele fizesse um estudo, primeiro, assim, um levantamento do que já era deficitário antes da chegada do empreendimento. Não é? E enquanto que aquele empreendimento impactou em cima daqueles serviços públicos, saúde, educação, saneamento, etc. e tal, para delimitar o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro. E, nesse sentido, a gente fez uma discussão interessante. Nós fizemos em todos os municípios que eram da área de influência daquele empreendimento, discussões com esses setores. O setor de educação do município X, setor de saúde, de saneamento, de educação, para fazer os acordos necessários para que o empreendedor, na medida do impacto identificado, e na medida assim, que ele realmente se responsabilizasse por parte desse impacto, que pode ser, sim, construção de hospital, pode ser, sim, construção de escola ou de sei lá, posto de saúde, delegacia, enfim. Todas essas questões são impactadas. Mas tinha que haver um acordo, não é? E o IBAMA mediou essa discussão. Tinha que ter um acordo no sentido de que, feito esse, digamos assim, cumprida essa etapa, o empreendedor, a prefeitura ou os órgãos estaduais ou que estavam lá, eles já estivessem preparados e já tivessem estrutura para assumir a manutenção e a operação daquilo ali. Porque, senão, não tem acordo. Porque, senão, você fica com um elefante branco ali, jogado às traças, joga-se dinheiro fora, não é? E ninguém está aqui para rasgar dinheiro. Então, existem, sim, alternativas de equacionamento, mas dependem fundamentalmente do diálogo entre as esferas federativas. E eu acho assim, que o licenciamento pode ser, sim, o mediador dessa discussão. Chama o Ministério Público para junto e tal, mas vamos mediar e fazer essa discussão de uma forma aberta, ampla, e com dados dados e informações cientificamente comprovadas, porque eu acho assim, quando a gente fala em meio socioeconômico, parece que a gente é muito achismo, né? Mas as ciências sociais têm, sim, mecanismo de fazer essas identificações, de quantificar isso, identificar e separar minimamente o que pode ser responsabilidade de um empreendedor e o que não pode. A gente demandou estudos de migração, fizemos comparação com outros empreendimentos para avaliar o quanto que o percentual de populações que chega nessas obras, o quanto que fica, o quanto que vai embora. Você tem como quantificar e avaliar isso. Falta alguém fazer o diálogo e chamar essa discussão para uma mesa de negociação. Então, é isso. Eu queria agradecer muito essa possibilidade de estar aqui, porque essa é uma angústia muito antiga nossa. Eu já tive em alguns momentos, dentro do próprio Ministério Público, que a procuradora dizia assim, vocês têm que construir escola, têm que construir...
Vocês têm que colocar como condicionante, já dizia a procuradora, eu não posso, isso é uma política pública, é responsabilidade. Agora, na medida em que a gente verifique que, de fato, aquele empreendimento está impactando, e aí é aquela questão da gente estar fazendo a relação entre o impacto e a condicionante. Não é? Então, eu acho que é um pouco isso, e acho que a gente tem que avançar no sentido de criar essa, discussão entre os entes federativos e o IBAMA, o órgão ambiental, ele pode estar mediando e fazendo essa discussão, como mediador, simplesmente. Tá? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado, Elizabeth.